Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ponto de Partida. Semanalmente postamos uma pré-aula da revista Betel Dominical da editora Betel. E hoje iremos comentar sobre a lição de número 10, que traz o título Os Movimentos Pentecostal e Neopentecostal, Renovação e Expansão no século XX. E eu quero aproveitar para estender o convite a você. Nós servimos ali na igreja em Pirituba, na rua Jurubim, número 28. E você é o nosso convidado para estar conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, para juntos participarmos da Escola Bíblica Dominical. Como de costume, curva sua cabeça e vamos falar com o nosso Pai. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede. E o meu pedido nesse momento é que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos que está acompanhando esta pré-aula. E que o teu Santo Espírito venha nos ensinar aquilo que precisamos aprender. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Nesta pré-aula, vamos dar um pouquinho de ênfase sobre o que é o movimento pentecostal e o movimento neopentecostal. Alguns alicerces deste movimento e características do cristão que pertence ao movimento pentecostal e neopentecostal. E também vou, uma pequena pincelada sobre o movimento evangélico tradicional, aquele que é a diferença entre o pentecostal, o neopentecostal e também o tradicional. Vamos lá, texto áureo. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos 16, número 5. No livro de Atos, nós vemos que traz a história, a trajetória, desde o início da igreja, lá em Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, e daí a origem do pentecostalismo, que é uma das características do pentecostalismo, é o batismo com o Espírito Santo, a glossolalia, a pessoa que nós do movimento pentecostal, nós demos ênfase nos dons espirituais, na manifestação do Espírito Santo. Então, aqui em Atos 16, uma das características do crescimento da igreja, e como a igreja era confirmada, ela era confirmada através da fé. Não era confirmada através de estratégias, através de modismo, através de ferramentas cognitivas ao qual prende a atenção do ser humano. Não existia estratégias para que prendesse a pessoa na igreja. Hoje, infelizmente, aplica-se muitas estratégias, muitas ferramentas cognitivas para que e maneiras de prender o indivíduo na igreja. Isso é correto? É correto até um certo ponto. Eu não vou aqui dizer que nós não devemos aplicar certas ferramentas ou não devemos aplicar a nossa inteligência, a capacidade cognitiva para o evangelho. Não, nós temos que usar aquilo que Deus nos deu, mas nós temos que deixar em ênfase, enfatizar isto. A igreja de Cristo, ela cresce através da fé. A igreja, uma das características da igreja, para que a igreja venha a ter um bom crescimento e não um inchaço, é para que a igreja seja cristocêntrica. Cristo tem que ser o centro da igreja, o alvo principal da igreja. Senão não há um crescimento, há apenas um inchaço. A partir do momento que você precisa criar estratégias, criar eventos, aplicar ferramentas cognitivas, aplicar ferramentas de coach, não estou dizendo que isso é errado, mas aplicar essas ferramentas de cunho de inteligência humana para trazer o crescimento da igreja, a igreja não irá crescer, ela irá apenas ficar inchada. E aí, a partir desse momento, você terá sempre que manter isso que você aplicou para que as pessoas fiquem na igreja. Porque não foi um crescimento enraizado na Bíblia Sagrada, não foi um crescimento enraizado na fé, mas sim em estratégias. E é aí que está o problema. Meu irmão, a igreja precisa crescer através da fé. É Cristo que dá o crescimento na igreja, não é ferramentas cognitivas, não são estratégias. Mas a igreja tem que crescer através da fé. O Espírito Santo dá o crescimento na igreja. Verdade aplicada.
Devemos permanecer fiéis às Escrituras para não sermos influenciados por modismos teológicos, nem arrastados por qualquer vento de doutrina. Meu irmão, tudo que precisava ser ensinado, tudo que precisa, todas as ferramentas, as estratégias, tudo que precisa para o crescimento da igreja, para nos conduzir até ao céu, já está contido na Bíblia Sagrada. Não é necessário de mais nada. Tudo que era necessário, o Espírito Santo já conteve aqui neste livro. Deixa eu pegar. Já conteve aqui, já está contido aqui na Bíblia Sagrada. Não há necessário mais nada, não há necessário mais um tipo de revelação humana, sabe? A pessoa, Deus me revelou, Não, meu irmão. Deus revela, Deus mostra, mas para o crescimento da igreja, para nos levar até o céu, já está contido aqui, ó. Não há mais nada a ser acrescentado. Então, muito cuidado com esse tipo de modismo, com essas novas doutrinas. E isso o próprio apóstolo Paulo já nos adverte, que isso já acontecia lá na igreja primitiva. Vamos lá, texto de referência, 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 2. E eu quero dar ênfase apenas no verso 4 e no verso 5, tá? Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 até o verso 5. Eu quero dar ênfase ao verso 4 e o verso 5, que nos diz assim a palavra do Senhor. Paulo dizendo à igreja em Coríntios, 1 Coríntios: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo, aquele que era fariseu dos fariseus, aquele que foi criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores fariseus que existiu naquele tempo. Era top dos top. O apóstolo Paulo, gente, ele era o que precisava saber de teologia em termos do judaísmo. Apóstolo Paulo era o top dos tops, sabia de tudo. Tanto que a perseguição dele, antes dele se converter ao cristianismo, enquanto ele pertencia ao judaísmo, a perseguição dele não era porque ele tinha ódio das pessoas, dos seres humanos, não, era o excesso de zelo. Ele estudou tanto, ele era tão aplicado que ele não aceitava a ideia de um ser humano ser chamado de filho de Deus, e esta nova doutrina que Jesus estava trazendo, Jesus se revelando como filho de Deus. Ele não acreditava pelo excesso de zelo. Então, o próprio apóstolo Paulo, quando ele ia ministrar a palavra, ele não aplicava estratégias e conhecimentos. E olha que Paulo ele era um erudito. Tanto a filosofia estoica, nós vemos nos ensinamentos do apóstolo Paulo muito do estoicismo, da filosofia estoica, muita ideia dos grandes filósofos que existiam no passado. Paulo era extremamente inteligente. E ele não, quando ele iria ministrar, ele falando aqui, quando ele foi pregar na igreja em Corinto, ele não foi de palavras persuasivas, não foi de palavras brilhantes. Ele foi em demonstração de sabedoria humana. Meus irmãos, isso é tão forte que nós vemos algumas pessoas pregarem a palavra e nós não ficamos abismados ou receptivos àquilo que a palavra está dizendo, mas na inteligência da pessoa, na maneira que a pessoa, nas estratégias, nas ferramentas que a pessoa usa para ministrar a palavra. E aí nós ficamos abismados e falamos: meu Deus, como Deus usa essa pessoa, olha que revelação, de onde que ela tirou tudo isso? Isso é louvável, mas nós não podemos ir só atrás disso, não é isso que nos alimenta. O que Paulo está dizendo aqui, ó? Em demonstração do Espírito e de poder. Quando você for ministrar,
Não se preocupe em dar tanta ênfase em palavras brilhantes, persuasivas, em usar estratégia para prender o seu público. Não, meu irmão. Tenha uma vida de santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Para que quando você ministrar, não seja você o centro, mas a palavra. E que o Espírito Santo entre nos corações petrificados, nos corações contritos, nos corações abatidos. Porque para entrar dentro do coração, meu irmão, não é palavra persuasiva. Você consegue até dilubriar a mente humana com estratégias e ferramentas, mas no coração, quem entra é só o Espírito Santo de Deus. Então, dê mais ênfase ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça a obra, para que o Espírito Santo mova, para que o Espírito Santo transforme, para que o Espírito Santo entre no coração contrito e abatido. Tópico número 1, os alicerces do movimento pentecostal. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o movimento pentecostal. E antes, deixa eu trazer aqui uma leve pincelada sobre a ideia do pentecostal, do neopentecostal e do tradicional. Então, o evangelho pentecostal, a ideia do pentecostal, a ideia ela está firmada na salvação, na santificação, na mensagem cristocêntrica, na doutrina que está na palavra de Deus. Então, isso é a ideia, o enraizamento do movimento pentecostal. Já o movimento neopentecostal, ele dá um pouco de ênfase em colocar o retorno da fé, o retorno da fé nessa vida. Ou seja, você vai ter uma vida de vitória, você vai ter uma vida próspera. O movimento neopentecostal, ele dá muito foco e ênfase à prosperidade, a você ter uma vida boa aqui na terra. Não que isso seja errado, mas isso não é o centro. O nosso alvo é morar no céu. Jesus mesmo disse, quer me seguir? Toma a tua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Jesus disse, ele falou, aquilo que não vai te faltar, não vai faltar dinheiro no seu bolso, não. O que Jesus nos promete, nós vemos lá até na oração do Pai Nosso, é o quê? Não vai faltar o que comer, o que beber e o que vestir. Se você for lá no livro de Mateus, capítulo 5, no Sermão do Monte, Jesus fala sobre isso. Não vai faltar o que comer, não vai faltar o que beber, não vai faltar o que vestir. Agora, essa ideia de você ter uma vida extremamente vitoriosa, sem nenhum problema, bolso cheio de dinheiro, feliz a todo instante, parece que a tristeza e a angústia não chegam, meu irmão, isso são características do movimento neopentecostal. Jesus pode fazer isso. Não é algo errado, mas não pode ser o centro, não pode ser o alvo. O nosso alvo é chegar no céu. Nosso alvo é a vida de salvação, uma vida de santificação, uma vida de oração e sermos cheios do Espírito Santo. Isso é a característica do movimento pentecostal. Já o evangélico, que ele é tradicional, o evangelho tradicional, aquele a pessoa evangélica que ela se considera no movimento tradicional, qual que é a diferença do tradicional para o pentecostal? O tradicional, ele não acredita no batismo com o Espírito Santo, na glossolalia. Aí já tem um outro estudo que nós vamos ler, que nós teríamos que entrar. Nós teríamos que estudar o Atos 2, o batismo com o Espírito Santo. Aí eu encorajo os irmãos a procurar sobre esse assunto para entender essa vertente dos nossos irmãos tradicionais. Então eles não acreditam no batismo com o Espírito Santo e eles dão muita ênfase, os irmãos tradicionais, no estudo teológico, na teologia, na ação social, em você se relacionar com os irmãos, a comunhão. Então isso são as características dos nossos irmãos tradicionais. Vamos lá, falar rapidinho sobre os alicerces do movimento pentecostal. Tópico 1.1. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na doutrina dos apóstolos. Lá em Atos 2, capítulo 42, vai dizer assim, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que significa doutrina? Doutrina, meus irmãos, é todos os ensinamentos que está contido na Bíblia Sagrada.
A doutrina que era para ser criada já foi criada pelos apóstolos lá na igreja primitiva. Nós temos que continuar seguindo a doutrina que já foi criada pelos apóstolos. Nós não criamos doutrina. A doutrina que era para ser criada já foi criada lá no início da igreja primitiva e o Espírito Santo já colocou aqui na Bíblia Sagrada. E é essa doutrina que nós temos que seguir. E qual a diferença da doutrina para os usos e costumes? Já os usos e costumes são práticas de indivíduos colocados em uma determinada sociedade. Então, por exemplo, e como nós estamos falando sobre denominações, sobre a igreja, cada denominação, não estamos falando da noiva, não estamos falando da noiva de Cristo, a igreja em um contexto geral, mas estamos falando sobre denominações. O que são denominações? Denominações são grupos, podemos dizer assim, grupos de pessoas que se identificam com certos usos e costumes dentro do contexto geral da igreja. Exemplo, nós temos a denominação Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, a qual nós pertencemos, temos a denominação Quadrangular, temos a denominação Renascer em Cristo, temos a denominação Igreja do Nazareno, temos a denominação Congregação Cristã do Brasil, temos várias, a denominação Quadrangular, a denominação dos presbiterianos, temos várias denominações, todas inseridas dentro do cristianismo. A religião cristianismo, a religião cristã, tem várias denominações. E aí eu não vou falar sobre as religiões, porque nós temos a religião cristã, temos o budismo, temos o judaísmo, temos o hinduísmo, que são outras religiões. Então, o uso e costumes são regras ou dogmas aplicados sobre certa denominação, em um contexto de pessoas inseridas em uma sociedade. Então, a Assembleia de Deus tem os seus usos e costumes, que não são doutrinas. A doutrina é o que a Bíblia ensina. Usos e costumes são regras ou atribuições, práticas inseridas dentro de um contexto de uma denominação. Ficou claro, né? Então vamos lá. Tópico 1.2. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na comunhão. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na comunhão entre os irmãos, a qual busca manter até hoje, segundo o modelo de culto e ensinamentos caracterizados pela igreja primitiva. Um dos alicerces do pentecostalismo, a comunhão. A comunhão, meu irmão, a koinonia. Quando nós estamos juntos uns com os outros, a comunhão gera união, a comunhão traz cura. A comunhão, meu irmão, nos fortalece. Não se isole, não. Procure estar sempre em koinonia, sempre em comunhão com os irmãos. A ovelha, quando você... isso é característica de ovelha. A ovelha, quando ela se distancia muito de um rebanho, é porque ela está doente. A ovelha, quando ela está junto com o rebanho ali, você pode saber que está todo mundo são, está todo mundo bem. Quando uma ovelhinha começa a se distanciar e ficar sozinha, é porque ela está doente. Traz isso consigo, meu irmão. Se você vê alguém que está se distanciando do rebanho, procure ir atrás dele, porque tem alguma coisa acontecendo. Tópico 1.3, um outro alicerce. O movimento pentecostal nasceu alicerçado na oração. A oração, meu irmão. A oração nos fortalece, a oração nos redime em Cristo. A oração aumenta a nossa intimidade com Deus. A oração aumenta a nossa comunhão com o Pai. A oração é o diálogo. Eu sempre costumo falar isso na igreja onde eu sirvo ao Senhor. Vamos ter uma vida de oração. Ore em todo o tempo, ore quando você estiver alegre, ore quando você estiver triste, ore quando você estiver angustiado, ore andando na rua, conversando com Deus, ore com vontade, ore sem vontade, ore quando você se sentir desprezado, ore quando você se sentir afetivo, ore quando você se sentir culpado, ore quando você se sentir alegre, disposto, ore quando você sentir que está com comunhão com Deus, ore quando você sentir que você não está em comunhão, quando vem os pensamentos de culpa, quando o inimigo venha lançar na nossa mente
pensamentos de culpa, pensamentos de tristeza. Meu irmão, ore em todo tempo. Ore, porque a oração nos fortalece. Vamos lá, tópico número 2. As marcas do pentecostalismo clássico. Um movimento que não desiste de proclamar as boas novas. Características do movimento pentecostal clássico. Primeira marca do movimento pentecostal que destacamos aqui é o vigoroso impulso por evangelizar. Meus irmãos, quando nós falamos de evangelizar, de evangelismo, entenda, a cada momento existe um modo de evangelizar. Você que tem esse intuito, esse desejo por evangelismo, procure sempre estar atento ao momento. Qual o momento que a sociedade está? Porque quando se trata de evangelismo, você precisa falar na mesma linguagem da pessoa que você quer evangelizar. Se você for usar os modos de evangelismo, as estratégias, as ferramentas de evangelismo que era se aplicada 50 anos atrás, hoje não vai funcionar. Porque hoje é uma nova geração. Então, a cada geração tem uma estratégia certa de evangelismo. Uma forma certa de atingir, de você se conectar para enviar a mensagem. Todo evangelismo, meu irmão, você tem que se comunicar com a pessoa que você vai evangelizar. O interlocutor, o evangelizador tem que se comunicar com o receptor. Se não houver essa comunicação, a mensagem não vai alcançar. Então entenda qual é o momento da sociedade para você aplicar a estratégia certa. Tópico 2.2. A constante busca pelo Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo é que nos fortalece. Não adianta nada você trazer uma mensagem e essa mensagem não ser cristocêntrica. A mensagem, quando ela é cristocêntrica, fica tranquilo que o Espírito Santo se movimenta. Agora, quando a mensagem ela é egocêntrica, quando ela vai para atingir o humano, enaltecendo o ego do indivíduo, aí o Espírito Santo sai fora. Então, como que é que nós trazemos o Espírito Santo para a palavra, para dentro da igreja? Como nós convidarmos o Espírito Santo? Tenha Cristo como alvo. Se a adoração for para o Senhor Jesus, se a mensagem for cristocêntrica, o louvor for cristocêntrico, o alvo do culto ser o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem. Agora, quando o alvo do culto é a pessoa, é massagear o ego, é trazer a pessoa para cima, dizer que ela é boa, que vai dar tudo certo, que ela é o centro do universo, meu irmão, aí o Espírito Santo sai fora. 2.3, um movimento que não desiste de ensinar as sagradas escrituras, a doutrina que está contido na Bíblia Sagrada. E o tópico número 3, o neopentecostalismo brasileiro. As práticas e ensinamentos do movimento e denominações não caracterizam a identidade do pentecostalismo clássico. Alguns irmãos dentro do pentecostalismo, até eles sentem algumas dificuldades para a nomenclatura do neopentecostalismo. Ou seja, não há uma certa, uma vertente específica para dizer do que se trata o neopentecostalismo. A ideia do neopentecostalismo é falar que você vai ser bem-sucedido, que a trazer a fé para a vivência aqui na terra. É ter uma vida boa aqui. É a prosperidade, Jesus vai te dar dinheiro, Jesus vai te dar a vitória, mesmo que quando a Bíblia já nos fala que nós somos mais do que vencedores. Mas mesmo assim, eles enfatizam o culto da vitória. Você é vitorioso, você nasceu para vencer, Deus te deu os dons, você é o centro, Jesus morreu por você. Sabe, quando o ser humano passa a ser o centro de tudo, isso é a característica do neopentecostal. E, meu irmão, é bom porque massageia o nosso ego. Nós vamos para uma igreja que a qual a ênfase da palavra está contida dentro do evangelho do neopentecostalismo, nós saímos de lá muito bem. Porque a gente sai de lá se sentindo super-homem. A gente sai de lá, meu irmão, a gente não tem mais problema nenhum. Isso é errado? Não é errado, mas não é o centro da palavra. A palavra tem que estar, o centro tem que ser o Senhor Jesus. O centro tem que ser nós morarmos no céu. O nosso alvo, o nosso objetivo é chegar no céu, meus irmãos. Isso que é o objetivo. Não é ter uma vida boa aqui.
O que comer, o que beber e o que vestir, o Senhor Jesus não vai deixar faltar. Mas o nosso alvo, o nosso objetivo é chegar no céu. Tópico 3.1, inovações do neopentecostalismo. Eu já falei aqui que aqueles que têm dificuldade em dizer do que se trata, mas é a ideia da teologia moderna, é o que está sendo falado hoje em algumas igrejas. O 3.2, a pluralidade na liturgia neopentecostal tem sido alvo de constantes estudos recorrentes à teologia. A corrente teológica recorre às promessas de discursos mágicos para resoluções de problemas diversos. Tem aquele discurso mágico, meu irmão. Aquela coisa que vai ser do dia para a noite e acabou seus problemas. Parece que, faz isso daqui, que você fizendo isso daqui, seus problemas acabou. Sabe? Tá com dor de cabeça, toma um Dorflex, uma Novalgina ali, uma dipirona, que a dor de cabeça vai salvar? Vai sair? Vai ser curado? É mais ou menos isso. O neopentecostalismo, ele apresenta uma forma mágica de resolução de problemas. E o 3.3 vai falar das fontes do neopentecostalismo, de onde surgiu. Conclusão. Os cristãos devem perseverar no ensino das Escrituras e em se manterem cheios do Espírito Santo de Deus, tanto para a edificação da igreja, quanto para conservar as características do movimento pentecostal. Meu irmão, procure em toda a sua palavra, o seu culto, quando você for para a igreja, para ministrar, para oferecer o seu culto a Deus, procure apresentar um culto cristocêntrico, a qual o alvo é a adoração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, e até a nossa próxima pré-aula, querendo Deus, Deus te abençoe.